A divisão do resto da terra. Agora a terra já estava conquistada. Então todo o povo de Israel se reuniu na cidade de Siló e armaram ali a tenda sagrada. 7 tribos ainda não tinham recebido as suas terras. Nessa ocasião, Josué disse ao povo de Israel: Até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os mandarei andar por toda esta terra. Eles farão por escrito uma descrição das terras que gostariam de ter como sua propriedade, e depois voltarão para falar comigo. Esses homens dividirão a terra em 7 partes. A tribo de Judá ficará nas suas terras, no sul, e os descendentes de José nas suas, no norte. Tragam a descrição da terra dividida em 7 partes. Então eu farei o sorteio para consultar o Senhor, nosso Deus, por vocês. Os levitas não receberão, como os outros, uma parte da terra, porque a parte deles é servir como sacerdotes de Deus, o Senhor. As tribos de Gade, de Ruben e de Manassés do leste já receberam as suas terras a leste do rio Jordão, terras que foram dadas por Moisés, servo do Senhor. E os homens saíram para fazer a descrição daquela terra, depois de receberem de Josué esta ordem: Andem por toda esta terra, façam por escrito uma descrição dela e depois voltem para falar comigo. Então, aqui em Siló, eu farei o sorteio para consultar o Senhor Deus por vocês. Assim os homens foram, andaram por toda aquela terra e fizeram uma descrição dela num livro. Eles a dividiram em 7 partes e prepararam uma lista das cidades. Depois voltaram ao acampamento de Siló, onde Josué estava. Então Josué fez o sorteio para consultar o Senhor por eles, e deu a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. As terras da tribo de Benjamim. As famílias da tribo de Benjamim receberam terras que ficavam entre a tribo de Judá e a tribo de José. No norte, a sua divisa começava no rio Jordão. Daí subia pelo lado norte de Jericó, na direção oeste, seguindo pela região montanhosa até o deserto de Bet-Avém. Então ia para o sul na direção da cidade de Luz, até a subida de Luz, também chamada de Betel. Daí descia para Atarote-Adá, na montanha que fica ao sul de Bet-Horon de Baixo. Dali a divisa ia noutra direção e, do lado oeste da montanha que fica em frente de Bet-Horon, virava para o sul, indo até a cidade de Quiriat-Baal, ou Quiriat-Jearim, que é da tribo de Judá. Esta era a divisa a oeste. No sul a divisa começava na ponte de Quiriat-Jearim, e dali ia para o oeste até as fontes de Neftoa. Daí descia até o fim da montanha que está em frente do vale de Ben-Hinom, na ponta norte do Vale dos Gigantes. A divisa seguia para o sul pelo vale de Hinom, no sul da subida dos Jebuseus, até a fonte de Rogel. Virava para o norte, indo até as fontes de Semes, e daí a Gelilote, do outro lado da subida de Adumim. Então descia até a pedra de Boã. Boã era filho de Ruben. Passava ao norte da subida defronte do vale do Jordão, e depois descia até o vale. Seguia para o norte da subida de Bet-Jogla, e terminava na ponta sul do rio Jordão, isto é,
na baía onde este rio desemboca no Mar Morto. Esta era a divisa no sul. O rio Jordão era a divisa a leste. São estas as divisas das terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. As cidades que pertenciam às famílias da tribo de Benjamim eram Jericó, Bet-Ogla, Emeque-Queziz, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofni e Gaba. Ao todo 12 cidades, mais os povoados vizinhos. Também eram da tribo de Benjamim as cidades de Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Sefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elefe, Jebus, ou Jerusalém, Gibeá e Quiriate-Jearim. Ao todo 14 cidades, mais os seus povoados. São estas as terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. E esse foi Josué capítulo 18. Curta o vídeo e inscreva-se no canal para você ouvir todos os dias um capítulo da Bíblia. Que Deus te abençoe.